Boa noite, meu povo. Temos que conversar, não é? Temos sim. Bora para mais um vídeo? Pessoal, assim, né? Nós temos aí o assunto COEB, né? Para a gente conversar. Eu havia gravado vídeo acerca deste vídeo que o senhor Cueca gravou, acho que no sábado, e comentei lá com vocês vários assuntos, mas não sei o que aconteceu porque não consegui subir o vídeo. Ou melhor, o vídeo ficou sem áudio, tá? E aí foi um final de semana bem corridinho por aqui e eu acabei não gravando outro vídeo sobre aquele assunto. Naquele vídeo, pessoal, a gente vê claramente, isso tudo eu comentei com vocês lá, tá? Nesse vídeo, a, a situação do museu, que me chamou a atenção, porque o museu, em vários momentos, ele se referiu, né, a nós outros que falamos, e ele sempre quer distorcer a história, falando que nós falamos, que nós não gostamos de ver aquela família ser abençoada, receber, né, ganhar coisas. Nós não questionamos isso aqui, não. Nós questionamos o fato de explorar demais, doarem demais a uns e a outros nada, a exploração, a pressão para gravar vídeo quando a gente vê que as pessoas não estão nem aí para isso, tem outras coisas para fazer. Nós vimos isso quando a Tonha chegou do hospital. Quantas vezes a própria Ivanusa tentou cortar o vídeo com o colega. Nesse vídeo também a gente viu a falta de respeito com o recém-nascido. Uma casa onde tem um recém-nascido, ainda sem suas doses, né, de imunidade completa, e uma casa ser invadida por uma renca de homens, 5 homens, na verdade, né? Desligados, voltados somente para si, gravar vídeos, ter conteúdo, explorar mais um pouquinho a imagem daquela família, como aquele senhor Cesário foi fazer lá, se é esse o nome dele. Mais um ponto que me deixou assim embasbacada, porque como assim? Tem um recém-nascido ali e uma renca de um homem então invade a casa e vamos fazer conteúdo. E aí eu falo para vocês, a que preço eles ganham casas e cesta básica, não é? Porque tem que se expor não só para os canais do seu museu, do seu COEB, como também para quem quiser ir lá gravar, como aconteceu com o Patônio. Em outros vídeos lá atrás também eu comentei com vocês sobre o estado da Isabelle. A magreza dela, eu havia comentado no vídeo lá atrás. E o quanto ela se esconde ali das filmagens da câmera, né? E aquela menina, a outra que sorri, aquilo também não é normal, porque a pessoa não vive isso. Ali, pessoal, eu posso dizer para vocês que as 4 têm problemas. Eu esqueci o nome daquelazinha que só fica rindo, Larissa. Ela
Aquilo ali são risos de disfarces. Vocês já ouviram falar? Sorrisos de disfarce. Tem muitas pessoas que em determinadas situações se põem a chorar e outras se põem a sorrir. Eu lembro uma vez que uma amiga minha, a avó dela faleceu, e lá na hora do enterro, ela deu crises de riso. Ninguém entendeu nada. E ela ria compulsivamente. Era a forma dela expressar a dor, não era o que as pessoas poderiam pensar. Ela ria de nervoso, de dor, de tristeza. E depois foi comprovado ali um transtorno também. E não está acontecendo diferente com a Larissa, não é? Se eu não me engano, é esse o nome dela. Ela, todo vídeo ela está muito sorridente, mas aquilo ali não é alegria não, gente, não se enganem. Não, não é alegria, aquilo ali é sorriso de disfarce. Para esconder talvez o nervosismo, para esconder a falta de graça de estar ali. Quanto a Isabelle, não há dúvidas que ela também está com transtorno. E é óbvio, tanto pela sua magreza, quanto pela vontade de cavar um buraco no chão e se enfiar, né? Buraco adentro, para não ter que estar ali participando daquilo. Mas a pergunta fica, alguém está vendo isso, a não ser nós outros? Como o Brasil e Portugal chamou a atenção, está mostrando isso desde ontem. Por acaso Coelho percebeu o bobinho, o sem graça do passado, o outro Chico, percebeu? A Ivanusa percebeu, o pai percebeu, aqueles dois senhores que estavam lá, perceberam? É insensibilidade demais, né? Não dá para perceber que a menina não está bem. Lá pelas tantas também a gente viu, eu vi esse vídeo quando o Coelho postou e tenho acompanhado aí as postagens do Brasil Portugal chamando a atenção para esse vídeo, tá? E o que a gente percebe em vários momentos, o museu contando a história da Gorete, e no outro vídeo que eu gravei e perdi, eu falei sobre isso, ele contando a história de Gorete da forma que convém a eles contar, né? E também ficou a cargo do senhor museu mascarar todo aquele vídeo com aquelas conversas, aquelas lorotas que não conversa mais ninguém. Em vários trechos ali, ele emete, ele fala sobre nós outros, nós que falamos, questionamos, todos, né? Que a gente não quer ver o bem, que a gente não quer ver aquela família, e conta uma história muito triste do guerreiro do Mororó. E eu já tinha falado que Mororó de guerreiro não tem nada, né? Nada, que o povo adora chamar o... como a Ivanusa, que não faz mais que a sua obrigação, mas se transformou numa anja, numa guerreira. E aí, pessoal, quando ele conta a história das meninas, eu falei que, caramba, eles contaram a história conveniente a eles, né? Uma história onde o Mororó saísse como super-herói. E agora, no último vídeo que o Brasil Portugal postou, se bem que a gente já sabia, e eu fiquei muito triste, viu, pessoal, porque a gente lê os comentários de muita gente, e até de outros canais,
E tem gente aí dizendo que sim, a Gorete abandonou as filhas sim, e muita gente assinando embaixo, e é triste porque eu já vi famílias viverem sobre esse domínio, né? De um homem coronel, um homem que bate, um homem que espanca. Isso não hoje mais, porque se hoje acontecer isso, é claro que a gente não fica quieta, né? Mas na época eu era menina e a gente ouvia falar de muitas histórias e conhecia até famílias, mulheres que viviam nesse domínio, né? De um marido agressivo, arrogante. E como lá atrás, naquela época, não havia muito o que fazer, elas tinham que se submeter, né? Pelos filhos, por uma casa. É lógico que hoje não é mais assim, a gente sabe. Mas, quando eu era menina, havia muita gente assim, muita gente que vivia desse jeito. E a gente fica sabendo como, porque embora a gente, né, embora eu fosse criança, eu via os meus pais comentando. E eu via essas pessoas comentando, essas mulheres conversando com a minha mãe, que sempre foi uma grande conselheira, né, no bairro. Uma grande ajudadora de todos também, como meu pai também. Então a gente ouvia, né? E a gente ficava sabendo dessas situações que ocorriam com essas mulheres e a gente ficava pensando, né, como assim? Mas acontecia assim, pessoal, não era como é hoje. E aí, como Esperantina as coisas já são bem lentas, eu digo para vocês que Esperantina parece que está fora do mapa. É uma cidade esquecida lá onde sabe, o cão perdeu a bota? Pois é. Porque nada lá acontece, parece que a lei não chega lá, né? A justiça não chega lá. Vide o exemplo do vídeo da Maísa, que até hoje a gente está esperando uma postura e nada acontece, por enquanto. Como agora a coisa já se tornou nacional, né? Quem sabe? Mas, pelas denúncias feitas aí por conta da Maísa, a gente ainda está esperando que o Conselho Tutelar, que a Justiça, né, faça alguma coisa. Bom, de certa forma fizeram, né? Está proibido aí de gravar o vídeo com a Maísa, que já é um ponto a favor. E aí a gente vê, triste isso, a gente vê mulheres que talvez não tenham conhecido ou não tenham, né, convivido com pessoas que passaram por esse tipo de vida, né? Submissa, sofrida, que a Gorete conta, ainda chamarem esse tal de Mororó de guerreiro, de um homem muito bom. E eu confesso que eu fico às vezes estarrecida. Eu paro mesmo, eu fico lendo e eu fico estagnada mesmo, pessoal, porque é difícil acreditar. Eu não puxo bandeiras, esse negócio de feminismo, aquela ou aquele, eu não puxo bandeira nenhuma, eu já falei que eu não sou carente de herói, eu não puxo bandeira nenhuma, eu não carrego bandeira nenhuma. A minha bandeira é da verdade e da justiça, da luz sobre todas as coisas. E é óbvio que entre acreditar numa renca de homens safados e a Gorete, eu vou acreditar na Gorete. E hoje o Brasil Portugal trouxe agora para a gente então o vídeo onde a Gorete conta, né, o que ela viveu, né, o quanto o Mororó é preguiçoso, o quanto ele bebe, né, que ela mesma chamou ele de cachaceiro, mentiroso, agressor de mulheres,
Quando eu lembro, pessoal, eu fico imaginando a cena, a Gorete sendo agredida por esse homem e se colocar naquela estrada correndo e ele correndo atrás dela com facão, de chegar ao ponto de agarrar o cabelo dela e cortar. Gente, se coloquem no lugar. E aí ela luta, luta, luta para ter as filhas e ele luta, luta, luta para ter o Bolsa Família. E aí nesse vídeo a gente vê que ele não acatou a justiça, ficou por isso mesmo. Que triste, né? Ele não acatou a decisão, apanhou as meninas e ameaçou a Gorete novamente, proibiu a Gorete de estar lá. Como a Gorete disse, já é a quinta ou mais mulheres que ele tem, porque ninguém aguenta ele. A segurança da Gorete, então, era o sogro e a sogra, que garantiam que ela pudesse ver as filhas. E esse homem foi o terror da vida desta mulher. Foi o terror. Foi um bandido. E hoje é revoltante a gente ver que ele foi tão pai que, como o Brasil e Portugal contou, quem sustentava aquelas crianças eram os avós, né? Eram os avós que garantiam a integridade da Gorete. A Isabelle está desse jeito. Foi ela que foi tomada dos braços da mãe, porque ela queria estar com a mãe. Então, se a gente começar a juntar aqui várias partes desse quebra-cabeça, a gente vai ver que família feliz, né? Bem estruturada, bem composta, que família equilibrada, que gente sensata, que povo é esse, pessoal? Que gente é essa? Cadê a justiça? Aí vai para lá aqueles chicos puxar sardinha, puxar a brasa, puxar o saco, lamber a bota do Mororó. Tudo para ter visualização, não só para ele, mas ainda levou mais 2 para gravar também. Que eles gravaram desde a chegada, gravaram a casa. Nesse vídeo, inclusive, quando eles chegam lá, né, nesse mesmo vídeo, no começo, quando eles chegam, que a gente está aqui falando, né, são duas casas, e a Vanusa querendo dizer que é um puxadinho, é só um quartinho. Nesse vídeo, no começo, se vocês prestarem atenção, o próprio Coeb fala, e o museu também, que o projeto era um quarto. Mas, pelo meio do caminho, mudaram o projeto para fazer outra casa. Então, quando a gente diz aqui que fizeram, eu falo isso, que estão fazendo casa para quem tem casa, não é mentira, é outra casa e ele fala isso no vídeo, tá? É uma outra casa para a dona Vanusa. Até porque é dela, porque as doações foram feitas para ela. E até agora a gente não entendeu por que cargas d'água um ser humano lá das Minas manda 16 mil reais por enquanto, porque tem outro vídeo que eu vou assistir agora e venho comentar com vocês. Também lá nos Mororó, porque eu já recebi ali a notificação. Então, notificação não, eu abri, que eu não sou inscrita, então não posso receber notificação. Eu abri, tem um vídeo ali do Coeb, recente, então eu vou lá ver para contar para vocês. E lá no começo do vídeo eles falam claramente isso. E por que cargas d'água alguém daria uma casa para Vanusa? Uma outra casa para Vanusa? É lamentável, e isso é ação social, tá? É ação social.
E eu nunca vi uma ação social assim, onde se dá casa para quem tem casa, quem realmente precisa fica esperando. A gente vê lá as doações que a família Jatobá já ganharam e até agora nada. É uma máfia, tá? Se vocês querem saber a minha opinião, difícil, por mais que a gente resenhe e tente pegar o fio da meada ali, tem muita coisa oculta, tem muita sujeira varrida para baixo do tapete, tem muita coisa. Gente, tem muita coisa. Eu também vi um post que o Brasil Portugal colocou na comunidade dele agora, de uma outra que ele chama de Satanás de saia, dizendo que vai denunciar o Brasil Portugal por Felca. Denuncia mesmo, né? Tomara. Tomara. Tomara que denuncie para o Felca. Ele tem muito mais coisas para fazer, né? Mas quisera que ele pegasse os vídeos de seu Coeb e começasse a analisar tudo que a gente analisa aqui e jogasse lá no canalzinho dele. Porque talvez aí, né, o YouTube tomaria providências quanto a isso que ocorre, que é essa extorsão, é esta mentiraiada, é essa falcatrua disfarçada de transparência, de ação social. Esse negócio de ação social é tão sério, pessoal, que não sei se vocês acompanharam aí quantas ONGs mentirosas, né? De bichinhos, dos pets. Quantas ONGs mentirosas, quantas fraudes envolvendo essas ONGs, né? De alimentação, de não sei o quê, de não sei o quê. Tudo o povo pega para fazer uma extorsão, para tirar dinheiro, para tirar uma vantagem do povo. Como o brasileiro sofre. O pior que o brasileiro é um bicho criativo, mas ainda tem muita gente tapada, viu? Tão tapada que passa a mão em cima de figuras como essas, estampadas aí, contando lorota, contando mentira, enganando o povo, tudo em nome de... Sou muito feliz porque você ganhou uma casa. Através desse simples vídeo, você ganhou uma casa. Sou muito feliz. É brinquedo não, galera. É complicado, é muito complicado essa história. Também temos aí o babado, né? Desenrolando Brasil, Portugal e colocando aí pra gente, relembrando a falta de caráter da Aparecida também e do índio, né? Que partiram lá para cima da tia Miriam, que audácia. Enfim, tem muito mais babado. Gente, mas está acontecendo tanta coisa nessa plataforma. Mas está um ringue. Tem resenhista com resenhista. Olha, vocês não têm noção. Tem gente lavando roupa suja aqui à torta e à direita. Mas tá um auê. Nem dá pra gente trazer tudo aqui para vocês não, porque vira um vídeo de 3 horas ou mais. Vai saber. Pessoal, convido você que está chegando aqui, que se inscreva no canal, que deixe o seu like, comenta, conversa comigo, ativa o sininho para quando eu aparecer por cá. E eu sempre venho quando tem assuntos importantes. E todo dia nós temos tido assuntos importantes. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com o eterno. Shalom. Até.